Olá pessoal, nessa aula vocês vão aprender sobre regra de três simples, como a figurinha aqui sugere, certo? Essa figura tem a ver com proporção, certo? Um assunto que nós já vimos. Então, o que é regra de três? Chamamos de regra de três ao método de resolver situações-problema que envolvem três números conhecidos e, através deles, podemos determinar a solução do problema. Então, tem a regra de três simples e tem a regra de três composta. Vamos estudar a simples nessa aula. Então, para estudar a regra de três, a gente precisa saber as grandezas. Então, existem grandezas diretamente proporcionais e também existem as inversamente proporcionais. Então, vamos começar pelas diretamente proporcionais. Temos aqui 4 exemplos. Primeiro, desejo ampliar uma foto que tem 8 centímetros de largura por 10 centímetros de altura. Após ampliar essa foto, sua largura medirá 20 centímetros. Qual será a medida da altura da nova foto? Então é muito importante organizar os dados em uma tabela primeiro. Vamos colocar aqui as grandezas, no caso, largura e altura. Inicialmente temos 8 centímetros de largura por 10 de altura. Quando aumentar para 20 a largura, quanto será a altura? X. Então, vejam só essa setinha. Ela indica a grandeza largura, que vai aumentar, certo? Ela está para cima porque vai aumentar. Observe a grandeza, certo? Não os números. E a altura também vai aumentar, não é verdade? Porque é proporcional. Para a foto ficar idêntica, né? Semelhante à original. Então, o que é que acontece? Quando as setinhas estão no mesmo sentido, a gente escreve a proporção com os dados na mesma ordem que está na tabela. Resolvendo, fica 8x igual 20 vezes 10, que dá 200. Então, vamos dividir o 200 por 8. O resultado vai ser 25 centímetros. Vai ser a altura da nova foto. Exemplo 2. Uma viagem de 400 quilômetros foi realizada em 5 horas. Se forem percorridos 560 quilômetros com a mesma velocidade, seria em quantas horas? Organizando os dados na tabela, você pode colocar também as unidades de medida das grandezas. No caso, é a distância, né? É a grandeza. E a unidade de medida é quilômetros. Então, quilômetros e horas. 400 quilômetros gasta 5 horas. 560 quilômetros, vamos chamar de x. Então, se a distância aumentou, né, os quilômetros, então o tempo gasto para fazer a viagem vai aumentar também. Então, vai ficar na mesma ordem, certo? Os números. Proporção na mesma ordem da tabela. Então, 400x igual a 560 vezes 5. Resultado vai ser 2.800 dividido por 400. Podemos cancelar os zeros. Fica 28 dividido para 4, que é igual a 7 horas. Então, em 7 horas termina essa viagem. Exemplo 3. Maria foi fazer as compras de Natal e pagou por um pisca-pisca com 100 lâmpadas o valor de R$ 8. Se ela tivesse comprado um pisca-pisca com 250 lâmpadas, quanto ela pagaria? Então, essa é a tabela. Vamos colocar assim, lâmpadas e o preço em reais. 100 lâmpadas custa R$ 8. 250 lâmpadas vai custar X. Se aumentou a quantidade de lâmpadas, vai pagar um valor maior, não é verdade? Então, as setinhas ficam no mesmo sentido, todo para cima. Então, aqui fica a proporção na mesma ordem da tabela. Resolvendo, fica 100x igual a 250 vezes 8. Resultado vai ser 2.000 dividido por 100. Cancelando os zeros, nós temos 20. Né? O resultado vai ser R$ 20. Valor pago por esse pisca-pisca com 250 lâmpadas. Agora vamos a mais um exemplo. Para se construir uma laje de concreto de 5 centímetros de espessura, foram usados 400 sacos de cimento. Para se construir uma laje semelhante, com 8 centímetros de espessura, quantos sacos de cimento serão necessários? Vamos organizar na tabela? Então, nessa tabela vamos colocar assim, a espessura, que está em centímetros, e os sacos de cimento. Inicialmente é 5 centímetros, vai gastar 400 sacos de cimento.
Se aumentar para 8 centímetros, vamos chamar de x, né? Então aqui nós temos que a largura, a espessura da laje aumentou, então vai gastar mais cimento também, vai aumentar também. Então os números ficam na mesma ordem da tabela, né? Resolvendo a proporção, fica 5x igual a 8 vezes 400, que também pode ser 400 vezes 8, a 3.200 dividido por 5. O resultado vai ser 640 sacos de cimento. Agora vamos ver um probleminha com grandezas inversamente proporcionais. Percorrendo 400 km por dia, gastam-se 6 dias para fazer uma viagem. Se forem percorridos 800 km por dia, essa mesma viagem será feita em quanto tempo, né? Então vamos colocar assim, quilômetros e dias. 400 km por dia, gastam-se 6 dias para terminar a viagem. Se em vez de 400 percorrer 800 km por dia, vai ser x, né? Então veja só, a quantidade de quilômetros aumentou, né? Quer dizer, está percorrendo mais quilômetros em um dia, por dia, né? No caso aí, o número de dias vai diminuir, porque se está correndo mais durante o dia, né? Então vai gastar menos tempo para terminar a viagem. Então aqui o que é que aconteceu? 400 e 800 continuaram na mesma posição. Agora 6 e x você observa que inverteu. Por isso que a gente chama de inversamente proporcionais. As setinhas aqui vão nos dizer isso. Você analisa isso. Se aumentou a quilometragem, vai diminuir o tempo. Por isso que inverteu. Você mantém uma das razões e na outra razão vai inverter a posição dos números, dos elementos. Resolvendo, vamos ter 800x igual 400 vezes 6, ou 6 vezes 400, né? Dá 2.400 dividido por 800. Cancelando os zeros, eu tenho 24 dividido por 8, que dá 3 dias, não é isso? Então, em 3 dias termina. Vamos pela lógica, né? Era 400 em 6 dias. Se está percorrendo mais quilômetros por dia, 800, que é o dobro, então o tempo vai diminuir na metade. 3 dias, né? Vamos a outro problema. Em 20 dias, 15 operários fizeram um serviço. Quantos dias serão necessários para fazer esse mesmo serviço se forem admitidos mais 10 operários e o ritmo de trabalho for o mesmo? Organizando os dados na tabela, vamos colocar assim, dias e número de operários. Inicialmente, 20 dias, 15 operários terminam o trabalho. Se foram admitidos, né, mais 10, então 10 mais 15, 25. Então, 25 operários vai fazer em quantos dias? Então, observe a setinha. Se o número de operários aumentou, setinha para cima, né? O tempo de fazer o serviço vai diminuir, porque tem mais gente trabalhando. Não é isso? Então, setinha para baixo. Como as setinhas estão em sentidos contrários, vamos trocar a ordem de uma dessas colunas. Vai ficar assim, a primeira eu mantive 20 sobre x e a outra ficou 25 sobre 15. Observe que a gente inverteu. Resolvendo, vamos ter 25x igual a 15 vezes 20, que dá 300 dividido por 25. E o resultado vai ser x igual a 12 dias. Então, em 12 dias termina a obra. Vamos ver agora outro probleminha. Um motorista sai de Natal, Rio Grande do Norte, para João Pessoa, na Paraíba, com velocidade média de 60 km por hora. Levará 3 horas nessa viagem. Quanto tempo ele gastaria se a velocidade fosse de 90 km por hora? Vamos organizar a tabela, velocidade e tempo. Então, inicialmente 60, gasta 3 horas. 90 vai gastar x horas, né? Então, observe que a velocidade aumentou. Então, o tempo gasto na viagem vai diminuir. Setinha para cima, setinha para baixo, né? Então, vai inverter uma dessas colunas. Repetir a primeira e inverter a segunda. Ficou x sobre 3. Resolvendo, fica 90x igual a 60 vezes 3, que dá 180 dividido por 90, né? Podemos cancelar o zero, aí fica 18 dividido para 9.
que é x igual a 2 horas, certo? Então espero que você tenha entendido esses probleminhas aí. Um bom estudo e até a próxima!